Dia 22, Gênesis capítulo 23. Quando Sara estava com 127 anos de idade, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E Abrão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Depois Abrão levantou-se e deixou o lugar onde estava o corpo de sua mulher e foi falar com os heteus. Sou um estrangeiro que moro na mesma terra em que vocês moram. Vendam-me, por favor, um pedaço de terra para que eu possa enterrar a minha mulher. Responderam os heteus a Abraão: Ouçamos, o Senhor é um príncipe de Deus entre nós. Enterre a sua mulher numa de nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós negará a sua sepultura para que o Senhor enterre a sua mulher. Abraão levantou-se e curvou-se perante os heteus, povo daquela terra, e falou a eles: Como estão? Sendo tão amáveis, permitindo que eu sepulte minha esposa, peço que intercedam por mim perante Efron, filho de Zoar. Peçam a ele que me venda por um preço justo a caverna de Macpela, que se encontra na divisa das suas terras. Ela servirá como sepultura para minha família. Efron, o heteu, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão na presença de todos os heteus, que tinha vindo à porta da entrada da cidade. De modo algum, meu senhor, ouça-me, eu dou ao Senhor o campo e a caverna que nela está. Eu a dou na presença do meu povo, sepulte a sua mulher. Abraão inclinou-se de novo diante do povo daquela terra e disse a Efron, na presença dos heteus reunidos: Se você concordar, por favor, ouça-me. Eu desejo pagar o preço do campo. Depois de pagar, farei o enterro da minha mulher. Respondeu Efron a Abraão: Ouça-me, meu senhor. O terreno vale 400 moedas de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Vai e sepulte a sua mulher. Tendo ouvido isso de Efron, Abraão concordou com o preço e pesou 400 moedas de prata diante dos heteus, moedas correntes entre os mercadores. Assim, o campo de Efron em Macpela, perto de Mare, incluindo a caverna e o arvoredo dentre das divisas do campo, foram transferidos a Abraão como sua propriedade. Esse acordo foi realizado diante de todos os heteus que tinham vindo à porta da entrada da cidade. Assim, Abraão sepultou a sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, perto de Mare, lugar também conhecido por Hebron, que fica na terra de Canaã. Assim, o terreno e a caverna foram cedidos pelos heteus a Abraão para serem usados como lugar de sepultamento. Mateus capítulo 22. Jesus contou diversas parábolas para mostrar com o que se parece o reino dos céus, dizendo: O reino dos céus pode ser ilustrado como uma história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Muitas pessoas foram convidadas pelos seus servos e quando o banquete estava pronto, ele mandou mensageiros para avisar a cada um que estava na hora de ir. Mas todos se recusavam ao convite. Então mandou outros criados e disse: Digam aos convidados que preparei o banquete. Meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham depressa para o banquete do casamento. Mas os que ele havia convidado não lhes deram atenção e foram tratar dos seus negócios, um para a sua fazenda, outro para seu armazém, outros bateram nos servos, outros mataram e os outros maltrataram. Então, o rei, irado, mandou o seu exército destruir os assassinos e pôs fogo na cidade deles. Então disse aos seus servos: O banquete do casamento está pronto, mas o que eu convidei não são dignos dessa honra. Saiam pelas esquinas e convidem todos os que vocês acharem. Assim,
fizeram os servos. Trouxeram todos o que puderam achar, tanto os bons como os maus, e o salão do banquete de casamento ficou cheio de convidados. Mas quando o rei entrou para conhecer os convidados, notou um homem que não estava usando roupa de casamento. Amigo, perguntou ele, como é possível você estar aqui sem a roupa de casamento? E o homem não teve resposta. Então o rei disse aos seus auxiliares, amarrem suas mãos e pés e joguem esse homem na escuridão, onde haverá choro e ranger dos dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então os fariseus se reuniram para tentar achar um jeito de apanhar Jesus dizendo alguma coisa errada, que servisse de motivo para o prenderem. Decidiram enviar alguns dos seus discípulos juntamente com os herodianos para fazer-lhe esta pergunta: Mestre, nós sabemos que o Senhor é sincero e íntegro e ensina o caminho de Deus conforme a verdade, sem se preocupar com as influências e opinião dos outros, e nem julga pela aparência. Agora diga-nos, está certo pagarmos impostos a César ou não? Jesus, contudo, percebeu a má intenção deles e perguntou: Seus hipócritas, a quem de vocês estão querendo fazer de tolo com suas perguntas astutas? Vamos, mostre-me uma moeda usada para pagar impostos. Eles puseram na mão dele uma moeda pequena. De quem é o retrato do desenho nela? Perguntou Jesus. E de quem é este nome abaixo do retrato? De César, responderam. Então disse ele: Deem a César o que é dele e deem a Deus tudo quanto pertence a Deus. A resposta dele surpreendeu e confundiu a todos, e eles foram embora. Mas, naquele mesmo dia, alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, vieram e lhe perguntaram: Moisés disse que se um homem morresse sem filhos, seu irmão deveria casar-se com uma viúva e dar-lhes descendência. Ora, tivemos entre nós uma família de 7 irmãos. O primeiro deste casou-se logo e morreu, sem filhos, e assim sua viúva tornou-se esposa do segundo irmão. Esse irmão também morreu, sem filhos, e a esposa passou para o irmão seguinte, e assim por diante, até que ela veio a ser esposa de todos eles. E depois ela também morreu. Então, de quem ela será esposa da ressurreição? Porque foi esposa de todos os 7. Jesus respondeu: O erro de vocês é causado pela sua ignorância nas Escrituras e do poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento. Cada um será como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram as Escrituras? Não compreendem o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos. O povo estava muito impressionado com as respostas, mas os fariseus, quando souberam que ele tinha derrotado os saduceus com suas respostas, pensaram numa nova pergunta para apresentar a ele. Um deles, um mestre da lei, o pôs à prova com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ame ao seu Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua mente e de toda a sua alma. Esse é o primeiro maior mandamento. E o segundo, em importância, é parecido: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Então, rodeado pelos fariseus, ele fez uma pergunta a eles: O que vocês pensam do Messias? De quem ele é filho? É o filho de Davi, responderam eles. Então, por que Davi, falando sobre inspiração do Espírito Santo,
Chama-o de Senhor, perguntou Jesus. Pois Davi disse: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Visto que Davi chamou de Senhor, como pode ele ser filho de Davi? Eles não puderam responder mais nada, e depois disso, ninguém mais tinha coragem de fazer alguma nova pergunta. Neemias capítulo 12. Estes foram sacerdotes e levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, com Jesuá, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maedias, Bilga, Semaías, Joiarie, Jadeias, Salu, Amoque, Ilquias, Gedais. Os levitas que foram com eles eram Jesuá, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, que era o encarregado dos cânticos da ação de graças. Baquebuquias e Uni, membros da mesma família, que ajudaram durante o culto. Jesuá era o pai de Joiaquim. Joiaquim era pai de Eliasibe, e Eliasibe era o pai de Joiada. Joiada era o pai de Jonatas, e Jonas era o pai de Jaduá. Os seguintes sacerdotes eram chefes dos grupos de famílias que prestavam serviço sob as ordens do sumo sacerdote Joiaquim: Meraías, chefe da família de Seraías; Ananias, chefe da família de Jeremias; Mesulão, chefe da família de Esdras; Joanã, chefe da família de Amazias; Jonatas, chefe da família de Maluque; José, chefe da família de Sebanias; Adna, chefe da família de Arim; Etcai, chefe da família de Meraoite; Zacarias, chefe da família de Ido; Mesulão, chefe da família de Gineton; Zicre, chefe da família de Abias; Piltai, chefe das famílias de Moadias e Miamim; Samua, chefe das famílias de Bilga; Jonatas, chefe da família de Semaías; Matenai, chefe da família de Joiaribe; Uzi, chefe das famílias de Jedaías; Calai, chefe da família de Salai; Eber, chefe da família de Amoque; Asabias, chefe da família de Ilquias; Natinael, chefe da família de Jedaías. Durante o reinado de Dário, rei da Pérsia, foi feito um histórico dos chefes das famílias dos sacerdotes e levitas nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Judai, todos eles levitas. No livro das crônicas, os nomes dos levitas foram registrados até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Eles eram chefe dos levitas naquele tempo. Azibaias, Serebias e Tesua, filho de Cadmiel, os que pertenciam à família deles, ajudaram durante as cerimônias de louvor e ação de graças, exatamente como Davi, o homem de Deus, havia mandado. Os porteiros encarregados de recolhimento das ofertas nos depósitos junto aos portões eram Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube. Estes eram os homens ativos no tempo de Joiaquim, filho de Jesuá. Jesuá, que era filho de Josadaque, nos dias do governador Neemias, e quando Esdras era o sacerdote e escriba. Durante a consagração dos muros de Jerusalém, todos os levitas de toda aquela região vieram a Jerusalém para auxiliar nas cerimônias e tomar parte na alegre festa com ações de graças ao som de cimbalos, salteiros e harpas. Também das aldeias vizinhas de Jerusalém e das aldeias dos
netofatias, vieram cantores a Jerusalém. Vieram também de Bet-Gal e da região de Geba e de Asmavete, pois os cantores tinham constituído suas próprias aldeias ao redor de Jerusalém. Primeiro os sacerdotes e os levitas consagraram-se a si mesmos, depois consagraram o povo, os portões e os muros. Eu levei os chefes de Judá para cima do muro e dividi o coro em 2 fileiras compridas que caminhavam em direções contrárias, dando graças enquanto andavam. Um grupo ia para a direita, em direção à porta do morturo. Osaías e metade dos líderes de Judá os seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias e alguns sacerdotes que tocavam as trombetas. Zacarias, filho de Jonatas, Jonatas, filho de Semaías, Semaías, filho de Matanias, Matanias, filho de Micaías, Micaías, filho de Zacur, Zacur, filho de Asaf, e os membros do seu grupo de famílias, Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Mai, Netael, Judá e Anani. Eles usaram os instrumentos musicais prescritos pelo rei Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia à frente de todos. Chegando à porta da fonte, eles foram em frente e subiram pelos degraus que levava até a cidade de Davi. Passaram pelo palácio de Davi e depois voltaram para o muro na porta das águas que fica a leste. O outro coro do qual eu fazia parte seguia em sentido oposto. Passamos pela Torre dos Fornos até a Porta Larga, e depois desde a Porta de Efraim até a Porta Velha, passando pela Porta do Peixe e pela Torre de Ananel. Continuamos até a Porta da Torre dos 100. Depois caminhamos até a Porta das Ovelhas e paramos junto à Porta da Guarda. Então os 2 coros caminharam em direções do templo de Deus junto à metade dos oficiais que estavam no meu grupo. Também havia os seguintes sacerdotes com suas trombetas: Eliaquim, Maesias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias. Além de Maesias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Eles cantavam em voz alta e bem clara, sob a direção de Jezarias, o regente do coro. Naquele dia alegre foram oferecidos muitos sacrifícios, pois Deus os havia enchido de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegravam, e os sons da alegria do povo de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquele mesmo dia foram nomeados homens encarregados dos depósitos, das ofertas movidas, dos dízimos, das ofertas dos primeiros frutos das colheitas. Esses homens recolhiam das lavouras ao redor das cidades a contribuição exigida pela lei de Moisés. Essas ofertas eram destinadas aos sacerdotes e aos levitas, pois o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas e com o trabalho que faziam no templo. Eles celebravam o serviço de seu Deus e o ritual de purificação. Os cantores e os porteiros ajudavam na adoração a Deus e na direção das cerimônias, conforme era exigido pelas leis de Davi e do seu filho Salomão. Foi nos dias de Davi e de Asaf que começou o costume de ter regentes de coro para dirigir os coros no cânticos dos hinos de louvor e de agradecimentos a Deus. Por isso, agora nos dias de Zorobabel e de Neemias, o povo trazia ofertas todos os dias para os cantores, para os porteiros e para os levitas. Os levitas, por sua vez, separavam uma porção aos descendentes de Arão.